Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aqui da Rota do DP com a nossa sequência, né? A sequência que todo mundo já sabe, não é só teoria, né? Que é o tema principal que nós estamos trabalhando, de aspectos que fazem com que a gente tenha que refletir que a nossa vida, de uma forma geral, não deve ser pautada apenas em teoria. E hoje, né, dentro da série Não é só teoria, eu quero trazer um assunto importantíssimo, com foco aqui, né, no nosso público, que é de RH/DP, sobre o aspecto de processos, né? Quando o caos vira rotina. Algo que a gente, ao longo dessa trajetória aí de mais de 25 anos em RH e DP, o quanto que a gente já ouviu de que DP e RH é assim mesmo. Então, nós temos um ponto interessante para falar aqui, porque quando a gente absorve um caos ou um ambiente estressante como rotina, nós não temos mais nada para fazer nesse ambiente. Afinal, a rotina se estabelece no meio do caos e as empresas e os seus profissionais. Mandar um abraço aí para a turma da GGC, obrigado pela presença. Então, as empresas, quando elas se acomodam dentro do caos, né, os profissionais, a gente percebe que não há mais nada o que fazer, até que elas despertem, né? E uma das nossas propostas em nossas lives é fazer com que pessoas despertem. Despertem para o quê? Para que você veja ou para que você tome uma decisão sobre aquilo que você já viu. Então você precisa, se você não se atentou que o seu ambiente é caótico e virou uma rotina, essa live serve para isso. Ou seja, você tem ali um ambiente, né, que é estressante e que você está acostumado com aquilo. Você ainda não viu. A partir do momento que alguém diz para você, olha, você está vivendo um ambiente caótico, então você precisa tomar decisões. Essa é a parte importante da coisa. Então, quando há um despertamento, há uma necessidade de que você, eu já falei em uma live específica, inclusive, só disso, quando você percebe algo, você tem que decidir. Então, eu quero falar hoje sobre, né, o preço que a falta de processos pode te cobrar no seu departamento, na sua vida. Afinal de contas, nós não estamos falando de uma falta de processo apenas com aspecto ou impactos no departamento. Que principalmente a gente está falando de impacto nas vidas. Por quê? Porque quem está lá são profissionais, são pessoas que têm que lidar no dia a dia com uma série de situações que são estressantes, que desgastam, né, os relacionamentos, as emoções. Então você precisa viver num ambiente minimamente saudável, de forma que esse ambiente produza em você a sensação de entrega, de completude dentro da sua profissão, dentro do profissionalismo que você entrega. Então, quando você é impactado pelas ações dos processos caóticos que orbitam em torno de você ou do seu departamento, você automaticamente sofre impactos nas emoções, no seu físico, e você tem que administrar isso ao longo do seu dia a dia. Perdão. Ao longo do seu dia a dia.
E aí, como é que você administra as suas emoções? Porque você está no meio de um local que tem demandas tempestivas. É admissão, é férias, é rescisão, é uma alteração aqui, é um pedido ali, é uma reunião, é um prazo, é um envio de um dado para um órgão, enfim, uma guia que tem que pagar. Você está vivendo com esse processo te orbitando. E aí, como é que você lida com as suas emoções e com o seu físico, com tantas coisas te apertando ao mesmo tempo? São pressões que você recebe constantemente. Então veja, quando o caos vira rotina, você não tem mais nada para fazer, até você perceber que você vive no meio do caos. E a partir do momento que você vive no meio do que você percebeu, quais são as suas ações no dia a dia? Afinal de contas, a gente vê folha de pagamento, né, em cima do prazo ali, né, pagando em cima do prazo com aquele aperto. Vai o arquivo bancário, tem que avisar o financeiro para ficar esperto que vai mandar o arquivo bancário. Você vai ver admissões e desligamentos acontecendo de forma não organizada. Aí você vai falar, poxa, Alex, a demissão eu não consigo organizar. Depende. Porque a demissão que ela é exercida pela empresa, você pode organizar. Salvo, né, as condições de justa causa, que você precisa demitir imediatamente, sem qualquer programação, porque foi um ato de extrema importância que gera, né, um fator que causou isso. É um fator importante que você não pode esperar para tomar a decisão, né, um ato de irresponsabilidade do seu empregado, então que deve ser tratado ali, né, ao rigor da lei conforme previsto nas condições da CLT. Salvo isso, você pode sim alinhar com os seus gestores quando que os desligamentos devem acontecer. E você organiza, programa e faz de forma organizada. E as admissões, aliás, as admissões da mesma forma. Ninguém acorda hoje e fala assim, quero contratar alguém. Já existe uma demanda. Ou você precisa mobilizar o RH para o RH ir atrás de uma pessoa, de um candidato. Então, essas coisas podem ser organizadas. Podem e devem ser organizadas. Podem existir exceções, a gente está falando de exceções. Mas aqui, o nosso tema hoje é quando o caos vira rotina. Ou seja, você acorda com um sentimento, com a sensação de ter que ir para um lugar que você não se sente bem, que não vai fazer bem para as suas emoções. Você vai ter que estar num lugar onde você vai ter pouco tempo para cuidar de si. Você vai ter pouco tempo para almoçar, para parar para tomar um café, para conversar com um colega sobre determinadas coisas, para pensar num desenvolvimento, para pensar numa formação complementar, para cuidar da sua saúde, logo que você sai do seu expediente. Você precisa ter uma vida social, uma vida para si, de autocuidado, cuidar da sua saúde, dar atenção para sua família. Você precisa de uma série de coisas. Quando você acorda e fala assim, é mais um dia para enfrentar aquele lugar estressante. Percebe que nesse momento você já vai com a energia baixa. Você chega nesse lugar, não há mais nada que possa fazer com que a sua energia se levante. Porque você já sai de casa com esse propósito, com esse sentimento. E você já sabe que vai chegar num lugar que é exatamente isso. É cansativo, é estressante. Você vai viver no meio da desordem por mais um dia. E aí a gente vai vendo, né, que no dia a dia vai surgindo muita coisa.
São profissionais que vão bater na sua porta com dúvidas sobre determinado pagamento, o que ela tem direito, o que ela não tem, se pode mudar o plano, se não pode. Ah, o que aconteceu com o meu vale transporte, teve algum problema, minha refeição, o crédito da minha refeição não entrou. Coisas desse tipo que vai acontecendo no dia a dia. Vai juntando ali, né, uma série de ocorrências que vai acumulando com o ambiente que você se encontra. Então, isso tudo tem um fator emocional que custa caro. Saindo do fator emocional, tem um fator de custo. Quanto isso custa para a sua empresa. E muitas vezes uma empresa não consegue avaliar esse preço. Por quê? Porque ela não para avaliar que uma rotatividade que está acontecendo ali num determinado departamento, pode ser até no RH, no DP, mas uma rotatividade que está acontecendo ali, está impactando a sua área e está gerando um custo. E por que existe rotatividade naquela área? Porque essa área não tem minimamente processos estruturados. As pessoas não conseguem se aperfeiçoar ou aguentar muito tempo aquele ambiente. Pode ser problema de gestão, de liderança, pode ser também. Mas quando você tem processos organizados, as coisas fluem. Passagem de atividades de um profissional para outro. Às vezes você quer, alguém vai sair de férias, você precisa de alguém temporário ali, só para cobrir ali o período de férias de alguém. Você não consegue transmitir a passagem de informações para outras pessoas porque você não tem documento, não tem um padrão, não tem um modelo. Isso tudo vai promover, além do aspecto emocional que eu falei, a questão do aspecto de custo. Quanto isso custa para a sua empresa? Quando você decide, aqui nós temos a consultoria de gestão de processos para empresas. Então, Alex, eu queria contratar essa consultoria para minha empresa. A gente faz um orçamento, manda para a sua empresa compra e a gente vai lá e organiza todos os processos. Ok? Essa possibilidade não existe. Aí eu gostaria de aprender. Então, nós temos um treinamento exclusivo de especialista em mapeamento de processos com foco em HDP. Então, você tem duas formas de estruturar esse departamento. Ou comprando a consultoria, né, através da sua empresa, ou comprando o treinamento, que é individual, é uma competência que você vai adquirir, e aonde você for, você vai levar isso, você vai implementar e você vai ter vida saudável. Eu falo para os meus alunos que a partir do momento que você entende que processos é algo fundamental para o seu dia a dia, para a sua vida, aonde você vai, você não aceita mais estar em qualquer lugar, não aceita mais qualquer coisa, não aceita mais a desordem, você não aceita mais processos burocratizados, ok? Você tem um ambiente dinâmico, onde você sensibiliza as áreas, onde você sensibiliza as pessoas para que elas saibam qual que é o impacto delas na sua área, na sua vida. E a partir dessa sensibilização, as coisas precisam fluir, a não ser que alguém queira agir de má fé. É alguém que quer agir de má fé, e aí, quando alguém está agindo de má fé, você precisa tomar uma ação de outra forma, né? Aí a gente não está falando de processos, a gente está falando de comportamento. E aí, essa má fé precisa ser reportada, principalmente enquanto sendo um RH, você vai precisar da condução desse assunto para um nível superior. Eu estou tentando conduzir os processos da forma que nós estruturamos, mas tem pessoas do departamento, ou essa dá o nome e põe tudo claro para que você não seja impactado pela má fé dos outros. E aí, por onde você passar, nas empresas que você transitar, você não vai mais se submeter a qualquer coisa que queiram fazer com o seu RH ou com o seu DP. Então, guarde isso, tá? O efeito da ausência de processo, ele é um efeito de cascata.
ok? Quando você não tem um processo organizado, automaticamente primeiro, existem os fatores que compõem o processo. Esses fatores são dados de entrada, uma informação que você recebe, uma comunicação que você recebe, uma notificação que você recebe. É um input de dados que vai chegar para que você tenha que desenvolver uma atividade, uma tarefa. Então, esse input de dados, ele vem de outras áreas. Pode vir de um colega seu, do departamento, ele pode vir de outras áreas. Então, quando você não tem um processo organizado, esse dado ele pode vir de várias formas. Ele pode vir de muitas formas. Pode vir num papel, pode vir no WhatsApp, pode vir por e-mail, pode vir por Teams, pelo Zoom, ele pode vir pelo Meet, ele pode vir, enfim, por vários canais. E aí você tem que administrar esse dado, arredondar isso e executar a sua tarefa. Então, você recebe o dado, você processa esse dado e você faz com que esse dado saia. Então, você tem uma entrada, uma transformação e uma saída. Processo é exatamente isso. Então, você tem uma recepção de um dado, você transforma esse dado que recebeu e você dá uma saída. Quando você transmite isso para outra área ou para outra pessoa, você vai lidar com um dado que está saindo nesse processo, está indo para uma pessoa que pode ir completo, mas pode ir faltando, pode ir meio torto, meia boca, como a gente fala. E aí, a área que vai receber isso, ela vai receber um processo deformado. Então, você pode receber um dado deformado, transformar o dado deformado em algo excelente, ou continuar transformando o deformado em um deformado um pouco melhor e saltar o deformado. Ou você vai ter uma força muito grande para ajustar o dado deformado e sair com algo que seja com excelência. Então, é um efeito cascata. Todas as vezes que você organiza a entrada, você tem mais facilidade em transformar isso e mais facilidade na saída. Todas as vezes que a entrada é problemática, você recebe, por exemplo, um documento para admissão, vem faltando documento. Aí você, na hora de transformar isso num cadastro, você não consegue. Aí você tem mais trabalho, mais força, tem que conferir documento, tem que cobrar as pessoas, tem que cobrar para entregar o documento todo, senão você não consegue concluir o cadastro no sistema. Aí você tem força. E aí, às vezes, ele fala, não, faz assim mesmo. Aí você vai e solta o contrato, ou seja lá o que for que você vai cadastrar, você vai soltar faltando informação. Aí vai para um plano de saúde, vai faltando um dado. Vai para o e-social, vai faltando um dado ou vai com um dado de alguém errado. Enfim, você tem toda uma sistemática para você organizar. Então, é muito importante que você tenha essa percepção de que caos, né? Quando o caos se torna rotina, né? O preço que a ausência do processo te cobra, é fundamental que você tenha a sensibilidade de que, se você não pensar sempre com a cabeça de quem precisa ter o melhor processo para ser executado, automaticamente, o que vai acontecer? Você vai executar da forma que você entende que é a melhor forma, ok? E, mais uma vez, processos são melhorados todos os dias. Guarde isso. Todos os dias o seu processo deve ser avaliado. Ah, mas eu tenho que mexer nele todo dia. Não necessariamente mexer nele todo dia. Mas o que eu estou dizendo é que sempre você deve olhar para o que pode ser melhorado. Uma vez que você cria um padrão, um modelo, e que você, então, começa a usar desse padrão, desse modelo, a sua área está sensibilizada, quem dá o input para você está sensibilizado, e quem vai receber a sua entrega também está sensibilizada. Com essas áreas sensibilizadas, a responsabilidade passa a ser de todos.
Porque se eu não recebo, eu não tenho como fazer nada. Se eu não tenho como fazer nada, eu não tenho como entregar. Então, quem está me esperando depende do que eu estou esperando também. Então, essa pessoa que vai dar o input, ela precisa estar ciente de que se ela não fizer esse input, se ela não mandar as informações, eu não vou fazer, e quem está esperando a minha entrega também não consegue concluir a etapa dela. Então, é um processo encadeado, não tem jeito. E é isso que a gestão de processos no RH pode promover. É a organização, a sensibilização. Aí você tem o cumprimento do prazo, os responsáveis envolvidos, você consegue arrumar isso. Gente, nunca mais vocês vão querer saber de outra coisa. Bom, a questão é que quando você não tem gestão de processo, a conta vem. E aí, algumas continhas eu quero trazer para vocês. Primeiro, o aumento de passivo trabalhista. Perceba que quando você não tem processos, você está gerando risco para a sua empresa. Quando você gera risco para a sua empresa, você aumenta o risco. Ou você pode gerar passivo. O que são passivos? São processos que podem surgir contra a sua empresa, multas que podem ser aplicadas à sua empresa que gerarão um prejuízo financeiro, de imagem, enfim, vários prejuízos que podem acontecer. Esses são os passivos que uma falta de processo pode ocasionar. Então, o processo ele assegura a mitigação do risco. Então, se você sabe que existe um risco de fazer uma admissão e não mandar para o e-social, você já tem um risco de um passivo, de uma multa, pela não entrega da admissão dentro do prazo. Então, tá vendo? É um processo. E você deve assegurar que, após fazer uma admissão, essa admissão foi efetivamente dentro do prazo comunicada ao e-social. Um exemplo, tá? Para você ver quanto que os passivos podem bater a sua porta. Quando você está fazendo gestão de folhas de pagamento, você paga uma rescisão, que você não faz o cálculo correto, porque você não tem processos organizados, você não tem sistema parametrizado, você não conhece, os cálculos do sistema estão incorretos, você não consegue fazer conferência, porque você não tem processo de análise de um cálculo e de output, ou de saídas desse processo. Então, se você calcula uma rescisão, você tem que saber conferir uma rescisão. Tem que ter checklist de conferências. Se você não tem processo, você pode adquirir um passivo lá na frente de um processo trabalhista porque você pagou a rescisão errada. Então, é muito importante. Outra coisa, queda na produtividade. Gente, queda na produtividade é assim, o fator que mais impacta na ausência de processo. Quem não tem processo produz menos, porque faz muita força para fazer as coisas. Porque não se utiliza de automações, não se utiliza das melhores práticas, não se utiliza dos melhores caminhos para se construir determinada coisa dentro do seu departamento. Para desenvolver uma atividade, você precisa saber quais recursos você precisa, quais pessoas estão envolvidas, o que de tecnologia vai ser exigido, o que de conhecimento intelectual vai ser necessário. Então você tem uma série de questões que estão diretamente ligadas à execução de uma tarefa. Então, quando não tem um processo que mostre quais são esses pontos, automaticamente a produtividade vai lá para baixo. Você faz muita coisa manual, com muita força, com muitas idas e vindas, com muitos retrabalhos. Isso cansa, isso desgasta. Por isso que você deve sempre avaliar, periodicamente, os seus processos. Por isso que eu falei que processo deve ser visto todos os dias. Bom, a experiência também com os empregados é um ponto importante quando você não tem processos.
Porque, na verdade, a gente está falando de uma imagem que é uma imagem, eu diria que não é uma imagem só do departamento desorganizado. A gente está falando de uma imagem pessoal, de alguém que vai no seu RH ou que liga para você, que manda uma mensagem e diz: o que aconteceu que o meu salário veio errado? O que aconteceu que a minha comissão não foi paga? Aí, o que você vai responder para esse colaborador, que é seu colega? Quando você faz a folha de pagamento do seu colega e ele fala para você: pô, por que a minha hora extra não entrou? Aí o que você vai responder? Você vai responder ou com uma resposta para tentar amenizar o caos provocado por esse empregado. Afinal de contas, você mexeu no salário dele, né? E a gente sabe muito bem, a gente que é de DP e de RH sabe muito bem quando a gente mexe no salário de um empregado. Mexe no sentido de não paga corretamente. E aí, quando você vai ter que buscar uma resposta, você pode dizer: a sua hora extra não veio porque o seu gerente não passou. A sua hora extra não veio porque o sistema de ponto não computou. A sua hora extra não veio porque não identificamos essa batida. Então, você vai ter que responder para esse empregado. A experiência dele com você e com o seu departamento é de que, né, a pessoa que está fazendo a folha de pagamento é incompetente. Essa é a percepção que um empregado tem quando ele tem um pagamento errado. Raríssimas as vezes que as pessoas são compreensivas, complacentes, raríssimas as vezes. Lógico, a gente não vai generalizar, mas, em geral, pela experiência de mais de 20 anos que eu tenho em DP, eu vejo que, na maioria das vezes, a cobrança é de forma exacerbada porque a pessoa, e com razão, estava esperando receber um valor a mais no seu contra-cheque, seu olerite. E o dinheiro não caiu. E aí ela está contando, ela quer fazer uma compra de alguma coisa, ela quer ir num restaurante, ela quer fazer uma viagem, ela quer fazer um passeio, ela quer fazer alguma coisa, tanto para ela quanto para sua família, e ela não tem esse dinheiro, porque esse dinheiro não entrou porque você, ou a pessoa que faz a folha de pagamento, não computou isso na folha de pagamento. Por quê? As causas são inúmeras. A principal delas: falta de processo. É isso. Falta de processo te permite. Porque quando você tem processo, você automaticamente vai ter condições de checar. Bom, hora extra da área tal veio? Veio. O Zezinho fez 10 horas extras, o chefe não passou. Aí a gente não tem como adivinhar. Ok? Agora, estava no ponto, não importou para a folha. Falta de processo. Mas é o problema do sistema. Falta do processo que não conferiu se o que estava no sistema foi para a folha. Então, são pontos que vai desencadear diretamente na ausência de processo. Então, o que isso promove? Tá? Essa experiência com o empregado, né? Em decorrência disso tudo. Você vai ver uma rotatividade alta. A pessoa fala: eu não quero trabalhar mais nessa empresa não, que aqui é muito desorganizado. Ela tem duas formas de reação. A primeira é essa: eu não quero trabalhar mais. E a segunda é: eu vou mudar isso aqui. Mas para mudar, você precisa ter competência em gestão de processos. E aí é uma necessidade que o profissional de RH tem de ter o conhecimento mínimo de gestão de processos. Que, né, nós falamos aqui no início, nós temos um treinamento que te ajuda nisso. Então, você procure a gente, manda uma mensagem, por onde você, ou aqui ou no YouTube, no Instagram, no YouTube, você pode mandar no direct, você pode mandar contato lá no nosso site, né, que é rotadodp.com.br, para a gente te direcionar, se for do seu interesse. Não é? Então você pode buscar os caminhos que você encontre
como caminhos que vão te ajudar. Mas não deixe de procurar conhecer, ser um conhecedor de gestão de processos para o seu dia a dia. Por quê? Porque a rotatividade vai ser um ponto que vai bater a sua porta. Ou você vai se cansar e vai embora, ou as pessoas que estão contigo vão se cansar e vão embora. E aí, para aguentar essa rotatividade, é duro. Porque aí começa o estresse. Aí você começa a sair depois do horário, aí você começa a fazer hora extra assim, constante, e você começa a não ter tempo para você, e aí não consegue ter tempo para você, daqui a pouco você está adoecendo, e aí vai começar doenças emocionais, a gente tem visto muito isso, e a gente vai ver as físicas, por falta de um alimento, principalmente uma alimentação saudável. Então, perceba como você tem uma ausência de processo que impacta as suas emoções, que impacta o seu físico. E a partir desses impactos, aí a gente sobe para a lista que nós falamos, que é o risco que você coloca a sua empresa de um passivo, a queda na produtividade, a experiência que você vai ter com os teus, com os profissionais da empresa que recebem o pagamento decorrente do teu processamento. Então, você vai, ou a pessoa vai, né, vou tirar o você, vou colocar a pessoa que está vivendo num ambiente sem processo, caótico, ela vai adoecer. Ela vai adoecer. Isso é a conta que chega caro. Quando vem a conta? A desorganização, ela gera uma conta para ser paga. E aí quem vive nesse processo desorganizado sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Mas aí a gente vai esbarrar em alguns pontos, tá? Que é, por exemplo, a desculpa de que a gente não tem tempo para organizar o processo porque é muita coisa que está acontecendo. Pois é, a desordem, eu diria que a desordem é a muleta. É a muleta que a pessoa usa para se apoiar para não organizar o processo. A desordem é a justificativa que essa pessoa tem para não arrumar o que tem que ser arrumado. A desordem é para justificar a falta de tempo. E, na verdade, é um mito. A falta de tempo é um mito. Você fala, Alex, você não sabe o que você está falando. Sei sim. Pior que eu sei. Porque eu vivo isso. Eu tenho essas experiências nas empresas e eu vejo isso. Que à medida que você coloca as coisas da forma que devem ser colocadas, os processos nos seus devidos lugares, as pessoas sensibilizadas, você vê que sobra tempo. E você vê que quando a desordem acaba, você fala assim, gente, está estranho isso aqui. Nossa, mas agora não tem nada para fazer. Aí você fica sem coisas para fazer. Isso não é um absurdo. Isso não é uma utopia, não. Quando você cria modelo de trabalho, de organização, você tem tempo para você. E aí você vai poder fazer, sabe o quê? Pensar numa especialização complementar, fazer um exercício físico, praticar um esporte, chegar em casa, ter tempo para a família, acabar com aquelas ligações de mensagens de WhatsApp que chega depois do seu horário, aquela agonia, aquela falta de paz que você tem no período de fechamento, que você não aguenta. Você começa a ver isso acontecer na sua vida. Porque não é normal. A gente aqui transforma o DP ou um RH num ambiente caótico. Porque a gente aceita. A gente dá um jeitinho, a gente tem dificuldade de dizer não para as pessoas que querem que a gente abra a folha para pagar 2 horas de um funcionário. Esqueceram de mandar. Não tem ninguém para bancar e dizer, não, vai entrar só no mês que vem. Então a gente abre folha, refaz tudo, reprocessa tudo, exclui eventos de dia social, manda de novo. A gente aceita. Entende? Então quando a gente começa a mudar a postura
a gente de não querer mais um ambiente como esse, automaticamente a vida vai entregando para a gente o ambiente que a gente deseja, mesmo que não seja o lugar onde você está. Uma porta se abrirá fora para que você esteja num ambiente que valorize processos. Ok? Então, é um mito essa coisa da falta de tempo, tá? Tem tempo sim. Dá para você organizar tudo isso e você consegue, com certeza, você consegue ajustar gradativamente os seus processos, de forma que você não tenha que parar a sua vida para organizar as coisas, mas você pode programar e gradativamente escolhendo processo por processo, corrigindo ponto por ponto, até você ter um departamento estável. É isso. Bom, a gente tem alguns pontos, né, que eu quero trazer aqui, tá? Deixa eu finalizar aqui com alguns detalhes para vocês. O que o processo pode promover na sua vida? Processo que eu digo, o processo organizado, estruturado. Primeiro ponto é o senso de organização. Sabe quando você sabe onde cada coisa está? Se você quiser um documento, você sabe onde ele está. Se você quiser um arquivo, você sabe onde ele está. Quando você quer saber em que fase do mês o seu cronograma está, você sabe onde ele está. Você sabe quais são os entregáveis que você precisa fornecer para as pessoas. Você sabe quais são os recebíveis e em que fase esses recebíveis estão. Se eles já foram todos entregues naquele mês, quais são as áreas que estão faltando, você tem organização. Isso traz uma paz enorme para você trabalhar. A partir do momento que você tem esse senso mobilizado entre as pessoas, você automaticamente vai ter um cronograma de atividades com datas, com marco, onde em determinados dias do mês você tem que exercer atividades que são oficiais. Você coloca essas atividades como: hoje é dia de fechar o ponto. Pode ter rescisão, pode ter férias, pode ter admissão, pode ter o que quiser. Hoje é dia de fechar o ponto. Ah, mas se alguém bater na minha porta, gente, fazendo uma admissão urgente, não sei o que, você avisa: hoje é dia de eu fechar o ponto. Se eu não fechar esse ponto hoje, isso vai impactar na minha folha de pagamento. Você se responsabiliza? Eu posso parar aqui para atender essa admissão. E aí tem que ser alguém de cima, né? Você tem que falar isso para um gerente. Ou se você é gerente, então pedindo para o seu time, você tem que falar isso para o seu diretor. Olha, se eu parar essa pessoa para fazer isso aqui, ela vai atrasar a entrega do ponto para a folha. Se atrasar a entrega do ponto para a folha vai ter que aguentar um pouco mais. Quem é que vai bancar isso? Então, você consegue trazer clareza de envolvimento entre as partes. Perceba quanto que isso é importante. O senso de organização, gente. Isso muda tudo. Outra coisa que você vai ganhar é tempo, é produtividade. Tudo que você tem previsto no seu cronograma operacional, você vai ter tempo para executar a tarefa, fazer as conferências com os checklists específicos para cada atividade que você tem. Cada tarefa que você vai executar, você pode ter um manual com checklist de tudo que você vai fazer. Depois isso entra na cabeça, você não precisa fazer a consulta no documento. Mas se precisar consultar sempre para fazer seguro, faça, mas faça de uma vez só. Que aí você vai fazer um processo bem feito, com entrega com excelência. Você não vai ter que ficar aguardando as pessoas te mandarem um negócio para você corrigir de novo. Olha quantos pontos que você vai ter para ganhar em eficiência de tempo e produtividade. Porque o seu tempo sobra, sua produtividade aumenta, então você começa a ter ganhos. Outra coisa, a performance.
Quando a gente tem produtividade, a gente tem performance. Quando eu tenho performance, eu posso bater na porta de qualquer gestor e dizer: eu gostaria de requisitar um aumento salarial. Ah, mas com base em que você está falando isso, Alex? É com base no que você vai ter de comprovações de performance. Você pode ter indicadores, que é um outro ponto que a gestão de processo ajuda, a ter indicadores e mostrar nos seus indicadores que você, durante o mês, realizou X admissões, calculou X férias, fez X demissões, que você pagou a folha, não teve uma intercorrência, você cumpriu todos os seus prazos, entregou e-social, gerou guia, fez todo o processo certinho e que o seu departamento entrou num ponto de equilíbrio e que você tem tido essa performance e que você tem tido percepções dentro da empresa de que o seu trabalho tem fundamento, então você gostaria de melhorar, de ter uma melhoria na sua remuneração, com condições para fazer isso. E aí, quando você quer aumento, mas você está num ambiente caótico, retrabalho toda hora, imagem, a experiência do empregado com vocês, o departamento, né, com a imagem manchada na empresa, né, que é um departamento que só entrega, não entrega com qualidade, não entrega com valor, não entrega com excelência. Tem sempre uma coisinha ou outra para resolver, tem sempre sabe, aquela conversa atravessada ali no corredor que o DP, o RH não está fazendo a coisa certa. Quando você tira isso da frente, você tem imagem, você tem postura, você tem indicadores, você tem excelência na sua entrega, você tem uma imagem. E aí você pode sim fazer requerimentos. No contrário, você vai ficar lá dizendo que você está cansado, trabalhando bastante, que a empresa não te reconhece, mas você está contribuindo para o caos. Então, hoje a nossa conversa foi para que você saia desse ambiente caótico, para que você organize o seu departamento, a sua empresa, para que você pare e corrija tudo aquilo que você já sabe que precisa ser corrigido. Não postergue essa decisão. Pare para criar um fluxo de processo, para ter um POP profissional, organizado, completo, de forma que você consiga fazer ou passar para outra pessoa fazer sem ter que fazer explicações. Porque às vezes você pega o POP quem não faz um POP profissional, né, um procedimento operacional padrão profissional, ele faz com vista ao que ele entende que deve ser feito. E muitas vezes falta dado, falta informação, falta um passo a passo de forma organizada. E aí, quando você tem tudo isso, que você entrega para alguém, essa pessoa, nossa, cara, que pessoa organizada. Olha que está tudo aqui, está tudo escrito. Daqui eu consigo resolver, consigo dar continuidade. Então, veja o quanto que processos estabelecidos, organizados dentro de uma empresa, o quanto que isso pode ser saudável, o quanto que isso pode ser melhor para a sua imagem, para a sua saúde, para o seu físico, para a sua carreira, né? Entrar num lugar, sabe, aquele lugar que você entra e você fala assim, entrei aqui, estava caótico, mas eu organizei. Aí as pessoas, nossa, depois que fulano entrou, deu outra cara, tem outra imagem. Então, são esses pontos que você precisa refletir de que vale a pena. Tem um esforço inicial, tem um desgaste com as áreas, com as pessoas. Você muitas vezes vai ser dito que você é intransigente, que você não é flexível, que você não sei o quê. Mas se você não mostrar o quanto que o processo estabilizado ou processo com uma estrutura de alinhamento entre todas as áreas participantes, com os recursos que você precisa, com toda essa sistemática, quando você consegue mostrar isso para as pessoas, pronto. As pessoas começam a viver isso. E aí depois as pessoas começam a querer saber o que você fez que mudou o seu departamento. E aí você diz para ela, gestão de processos, faça o mesmo na sua área. E aí você começa a ter vida. Dá o seu horário, você bate o seu ponto, vai para a sua vida
vai viver seu momento, sua vida, vai cuidar de si, vai se desenvolver. Dê o seu horário, vai quando precisar sair de férias, vai sem ter que levar notebook, sem ter que ficar respondendo e-mail, sem ter que ficar ali dando satisfação para as pessoas, vai curtir suas férias. É isso que gestão de processos promove para as empresas. Então, é isso por hoje, e eu espero que se fez sentido para você, conhece alguém que é dessa área, encaminha essa live para esse seu colega, para essa pessoa, para que eles possam ter esse despertamento, também pensar em cuidar dos seus processos, de organizar os seus departamentos, para que eles possam trazer melhorias e condições saudáveis de vida, de saúde, para que ele possa seguir então para uma nova fase da sua carreira. E as próximas lives eu pretendo falar muito mais sobre processo, sobre como que a gente pode trabalhar todas essas questões de forma que vocês possam olhar para isso com um pouco mais de atenção, para que vocês possam assim ser bem-sucedidos nos seus departamentos, nas suas empresas, nas suas carreiras. Então, beijo no seu coração, Deus te abençoe, e a gente fica aqui, se vê na próxima terça-feira, se Deus quiser, às 12 horas, todas as terças, às 12 horas, a nossa live. Não é só teoria aqui na Rota do DP. Tchau, tchau.